Bom dia, tudo bem, gente? Tomaram um susto aí, né? Não vai queimar na placa aí, hein, com susto, hein? Boa. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia profunda e como que isso está mudando, né? Todo o mercado e todo o ecossistema. Eu sou o Diego Aristides, sou CEO do Decolab, tenho mais de 25 anos de experiência em tecnologia e em tecnologia profunda. E vou dividir um pouquinho aqui com vocês e com quem está assistindo também, como que a tecnologia profunda vai mudar e está mudando todos os mercados, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só confirmar meu horário aqui, tudo certo. Nós somos parte de um grupo, né? São duas empresas, a Stella e o Decolab, onde trabalhamos com estratégia e tecnologia profunda, mas eu não vim falar sobre as empresas, né? Eu vim falar sobre tecnologia. E o primeiro ponto é a gente entender o que é o Deep Tech, o que é a tecnologia profunda. Pensa nisso como uma combinação de diversas tecnologias. Por exemplo, a inteligência artificial, que está todo mundo falando, né? Super falada nos dias de hoje, mas num contexto maior, onde a gente conecta realidade aumentada, a computação quântica, biotecnologia, nanotecnologia, humanoides, né, robótica, tudo isso conectado, criando uma nova transformação. Isso é o Deep Tech. Então, são tecnologias que estão na fronteira da ciência, mas que hoje estão cada vez mais acessíveis. Um exemplo prático, o tanto que a gente está ouvindo hoje sobre inteligência artificial, daqui a 3 anos a gente vai ouvir falar sobre biotecnologia, porque tudo está sendo acelerado. Nós estamos num momento de evolução muito rápida e constante. E por que isso está acontecendo? Cada vez mais, né, quando a gente olha para o Deep Tech, para as tecnologias profundas, para toda a forma de transformação que o mundo está vivendo, a gente tem que pensar na ambidestria. E o que é esse trem, né, esse tal dessa ambidestria? Ambidestria no ponto de vista como pessoa, a ambidestria organizacional, a ambidestria digital, que é basicamente a gente conseguir equilibrar dois momentos. Então, eu consigo fazer muito bem o que a empresa faz hoje, ou o que eu já sei fazer hoje, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer novas coisas. Então eu consigo trazer para dentro do meu dia a dia novas tecnologias, novas soluções. É como se eu estivesse a todo tempo pensando em como reinventar a minha organização, a minha empresa. E também como se nós estivéssemos pensando em todo momento em como reinventar a nossa própria carreira. Então, esse é o desafio, né, dessa ambidestria, de equilibrar o mundo atual, as tecnologias que estão hoje à nossa disposição, o core business da empresa, né, o que a empresa faz e faz muito bem feito, com o que está acontecendo, com a novidade, com a tecnologia nova, com a computação quântica, como que a gente traz isso para hoje, para criar novas empresas e organizações infinitas. E por que tudo isso, né? Por que tudo isso está acontecendo, né? Porque hoje nós somos a geração GPT, né? Aí vocês vão falar assim, pô, Diego, a gente é muito mais do que isso, né? Eu também acho. Nós somos, sabe o quê? Uma geração de transição. Nós estamos vivendo hoje, né? Nós, como pessoas, um super ciclo tecnológico. E o que você está desenvolvendo hoje aí na mesa, montando, pode ser que amanhã já não funcione mais, não seja mais necessário. De tão rápido que está esse movimento, de tão rápido que está essa transição. E esse é o cenário que a gente está vivendo. Olha só que interessante, né? A gente precisa sim, vou falar de AI, tem que falar sobre AI. Mas não é tudo com AI, né? É muito mais do que isso. A gente precisa sim pensar primeiro em AI, como que a inteligência artificial pode acelerar as demais competências e o encontro que a gente tem disso com o Deep Tech. Então vamos fazer um paralelo aqui? Como que a inteligência artificial ela pode, por exemplo,
por exemplo, acelerar uma pesquisa científica combinada com a computação quântica. Aí vocês vão falar assim, isso não existe. Existe. A Cleveland Clinic, junto com uma Big Tech, hoje faz a pesquisa científica profunda utilizando computadores quânticos e inteligência artificial. Essa combinação, ela é fundamental para a gente acelerar cada vez mais o nosso dia a dia como empresa e como pessoa. Então, está tudo mudando, né? E aí eu faço uma provocação para vocês. Será realmente que o que a gente faz hoje, como a gente faz hoje, vai ser igual em 2030? E olha só que dado importante. 85% dos empregos serão novos em 2030, eles serão criados, eles nem existem. 85% das atividades profissionais lá de 2030 ainda não existem, elas vão ser criadas por conta desse super ciclo tecnológico que a gente está vivendo. E cada vez mais a gente vai ter que fazer um equilíbrio, né, dessa ambidestria digital, dessa ambidestria do Deep Tech. Como que a gente combina o nosso dia a dia com essa reinvenção de algo que eu nem sei que vai ter ainda. Talvez eu estou na faculdade, se formando em engenharia ou em medicina, e será que esse papel, esse cargo, esse trabalho que eu quero ocupar daqui a 5 anos, ele vai existir? Que momento de disrupção que a gente está vivendo? Esse é o cenário. Então, cada vez mais, é olhar e entender como que a gente também se reinventa na carreira. O que vai ter em 2030? Qual que vai ser o meu trabalho em 2030? Será que vai ser uma combinação de AI com computação quântica, com nanotecnologia? Olha que loucura, né? Alguns meses atrás, quando surgiu e escalou absurdamente o ChatGPT, enfim, a inteligência artificial generativa, falou-se que existiriam os engenheiros de prompt. Quem ouviu falar sobre isso? Aqui a gente está falando de algo muito além. Como que eu vou combinar todas essas tecnologias para criar novas profissões e novas posições de trabalho, equilibrando isso com o Deep Tech. E, fato curioso, né? A gente fala assim, Diego, eu vou entrar no mercado de trabalho daqui a pouco, num mundo totalmente diferente, disruptivo, em mudança profunda, hiperconectado, hiperpersonalizado. E olha só que, vamos fazer uma reflexão? Há um tempo atrás, a gente estava lá num ecossistema, vivendo num modelo de hierarquia, né? Comando e controle. Eu acho que a turma que está aqui nem presenciou isso ainda. Né? Não chegou, não viveu esse momento. Logo na sequência, a gente entrou na área do ágil, né? Como que as equipes trabalham de forma em squads, multidisciplinares, orquestrando, mas ainda assim um pouco distante do negócio, né? E cada vez mais a gente conectando isso. A nova era, a nova fase, essa era das organizações aumentadas, potencializadas com agentes autônomos e novas tecnologias. Então, basicamente, o squad, que era só de pessoas humanas, a gente passa agora a ir para um modelo onde a organização vai trabalhar com os squads também de agentes de inteligência artificial. E essa combinação vai mudar a forma como a gente trabalha. Imagina você ter um time e pessoas, né, personas de agentes autônomos, de inteligência artificial, trabalhando com você. É um mundo totalmente novo. E é esse cenário que a gente vai viver nos próximos anos. Essa é uma das grandes corridas que o Deep Tech está fazendo. Então, eu volto de novo com a provocação. Se a gente vai ter que trabalhar muito mais com tecnologia, se 85% dos empregos de 2030 ainda não foram criados, a gente vai ter equipes mistas, né, de inteligência artificial com pessoas. Essa combinação, ela sempre vai existir. E se a gente começar a combinar esses outros atores, né? Por exemplo, a robótica com a computação quântica, com a biotecnologia,
o que vai sair dali? Quem é o profissional ou a profissional que vai conseguir fazer essa combinação e essa entrega de tecnologia? Esse é o momento, esse é o modelo que a gente está vivendo. Esse é o cenário que a gente está vivendo, do super ciclo de transição. Então, cada vez mais o Deep Tech, a gente vai perceber com o poder computacional que nós temos hoje, uma combinação de tecnologias. E aí começa a sair novas coisas e novas entregas e novas funcionalidades. Pesquisa científica sendo acelerada por conta do poder computacional e da inteligência artificial, novas moléculas sendo criadas, e tudo isso com base em ciência, tecnologia e pessoas. Seguindo então, vamos continuar aqui. Mas, Diego, a gente tem um grande ponto, né? Com tudo isso, né? Falando dessas novas tecnologias, a gente continua com uma coisa na cabeça. Sempre. Nós temos sempre a péssima mania de criar soluções antes de entender o que as pessoas querem. E eu faço uma provocação aqui para vocês. Tem uma galera aqui criando várias coisas. Posso fazer uma pergunta? Vocês conversaram com o cliente? Vocês conversaram com a pessoa? Será que o produto que vocês estão criando aqui, alguém vai querer? Será que o produto que vocês vão, com uma ideia super inovadora e disruptiva, ele é vendável? Pode virar uma startup? Um cliente vai querer? Não sei. Se você não colocou o cliente no centro, tá aí uma boa provocação, ainda dá tempo, corre e faz essa pesquisa, fala com ele. E cada vez mais a gente vai falar de um conceito que é o design, né, ele direcionando, ele guiando o Deep Tech. E o que significa isso? A partir do design estratégico, a gente combinando cultura, tecnologia, pessoas, design, Deep Tech, para fazer novos movimentos e novas transformações. É sempre a partir da pessoa e não a partir da tecnologia. E a gente confunde isso, porque a tecnologia é legal. A tecnologia provoca a gente a fazer coisas, né? A pôr a mão na massa, a criar. Mas no final do dia, o que vende e o que faz a transformação é o que põe na mão do cliente e o que o cliente usa. Então, provocação, se eu tenho 85% das posições de 2030 que não foram criadas ainda, será que eu não tenho que começar a estudar mais sobre pessoas e sobre clientes e sobre como isso pode transformar o mundo e usar a tecnologia como um grande acelerador? Eu gosto muito de usar uma frase que faz muito sentido quando a gente fala do Deep Tech. O Deep Tech ele veio para potencializar as capacidades humanas. A AI potencializa as capacidades humanas. A robótica, ela potencializa as capacidades humanas. A computação quântica potencializa as capacidades humanas. Então, cada vez mais, essa combinação ela vem para potencializar as capacidades humanas. Se a gente não coloca o humano no centro, a gente tem a tecnologia só pela tecnologia. E é nesse momento que grandes inovações, startups, tecnologias deixam de existir. Como que a gente muda esse cenário, né? Primeiro, todo o início, né, de construção de uma tecnologia, de uma solução, ela tem que sempre começar pelo desejo das pessoas. O que os clientes, o que as pessoas querem. Se não tiver quem queira, não tiver comprador, esquece, já era, acabou. Não vai ter, não tem para onde correr. E ela tem que ser uma combinação entre viabilidade, se eu consigo pegar essa tecnologia e fazer ela acontecer. Exemplo prático, né? Ah, Diego, a realidade aumentada foi criada em 1950. Mais ou menos isso, eu posso estar errado na data. 1950, óculos e por aí vai. Por que isso não emplacou em 1950? Porque a gente não tinha a viabilidade, a gente não tinha o poder computacional. Hoje nós temos. A mesma coisa acontece com a realização. Eu tenho a tecnologia para poder realizar. E quando eu encontro o centro dessa combinação que está aqui na tela,
é aí que está o design. É aí que realmente as coisas começam a acontecer e a transformação acontece. Deep Tech tem poder de fazer transformações radicais e inovação em escala. E sabe como isso acontece? Vou dar um exemplo prático. Vou usar a OpenAI como exemplo. O que aconteceu? 100 milhões de usuários em 2 meses. O Deep Tech ele tem a capacidade de criar grandes transformações e ele ser altamente escalável quando ele encontra desejo das pessoas, viabilidade e realização. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, seja ela qual for, quando a gente fala sobre Deep Tech, nós estamos falando sobre pessoas. Pensa nisso, está criando uma solução nova? Quem é meu cliente? Por quê? Para quê? E para quem eu estou fazendo isso? Beleza? E olha só que interessante, você vai falar assim, Diego, tá bom, você está vindo falar de design, você está vindo falar aqui de Deep Tech, dessa combinação, né, dessas duas grandes competências, do olhar no centro, do cliente no centro, do humano no centro, na verdade, né? Mas tá bom, e aí? Mas o que está acontecendo no mercado? Olha só que coisa interessante, o OpenAI fazendo grandes transformações no mercado, aí eles vão lá e compram uma empresa de design por apenas 6,5 bilhões de dólares. Uma empresa de tecnologia comprando uma empresa de design que era, nada mais nada menos, a empresa de design que criou iPad, MacBooks, enfim, um dos fundadores. Essa combinação é vital, porque a tecnologia, por si só, ela não conecta no humano. Mas quando eu tenho a tecnologia combinada com o design, eu conecto no humano. O que esses caras estão fazendo é basicamente o seguinte, eu tenho plataforma, eu tenho poder computacional, eu tenho tecnologia, as pessoas estão usando. Como que eu mudo a vida das pessoas, da sociedade, colocando elas no centro? É um passo além, né? A gente fala muito que nos próximos anos, não dá para se prever isso ainda, a gente não vai ter nem mais tela. É tudo por AI, é o agente autônomo falando com o agente autônomo, eu pedindo algo para o meu agente, ele resolvendo isso para mim, só que se ele não tem um olhar de design, para a conversa. Ali encerra o tema. Então, cada vez mais, a tecnologia por si só, se ela não está orquestrada em horizontes de inovação, onde a empresa consiga criar motores que trabalhem e que façam a geração do dinheiro da empresa no dia a dia, no H1, criar novos negócios, né? E principalmente experimentar o tempo todo, que é o H3, ela morre. E aí eu faço uma provocação, né? Você está aqui na Campus Party, vendo um monte de tecnologia, assistindo um monte de palestra. O que você está colocando no seu dia a dia de H3, de experimentação na sua carreira? O que você está testando? Por que eu falo isso? De novo, 85% das posições de trabalho de 2030 nem existem ainda. Dorme com isso, reflete nesse tema. E aí, a gente vai viver um movimento onde, cada vez mais, a gente vai ter pontos de disrupção. O que era normal, que eu fazia todo dia, vai deixar de existir na linha do tempo, novas tecnologias, novas soluções vão passar a existir, e quem não está olhando para esses 3 horizontes, como empresa, como pessoa, como profissional, com o tempo, deixa de entregar valor para o mercado. Cada vez mais a gente vai ser orquestrador de competências, trabalhando em conjunto com essas tecnologias. Tá tudo bem até aqui? Posso seguir? Já descobriram o que vocês vão fazer em 2030? Não? Pensa nisso. Pensa como que vai ser lá, qual que é a profissão que vocês vão estar lá. E o ponto mais importante, que eu gosto muito de trazer nessa combinação, qual que é a melhor, né? Qual que é a melhor Deep Tech? Qual que é a melhor tecnologia? É a inteligência natural. Quando a gente combina
tecnologia, deep tech, design, para potencializar as capacidades humanas, a gente vai para um outro lugar. A gente vai para um lugar onde as entregas acontecem e a transformação acontece. Olha só que interessante. Diego, eu tenho um desafio enorme. Eu preciso achar uma tecnologia profunda que resolva um ponto específico de transporte em uma cidade, né? Mobilidade urbana. Vamos pensar em tecnologia, vamos criar uma Smart City com gêmeo digital, usar computação quântica e IA para prever quantas pessoas vão passar por lá. E aí a gente esquece do básico, né? De olhar que é a inteligência natural, que é olhar para a natureza, olhar para dentro, olhar para a gente como pessoa e entender um ponto. Se eu quero resolver um problema de mobilidade, por que eu não olho, por exemplo, para uma colmeia que entram e saem a todo instante mais ou menos 100 mil abelhas dentro desse pedacinho? O que acontece ali dentro? Como que a gente consegue combinar o potencial das tecnologias profundas, do Deep Tech, mais o design, mais a capacidade humana para poder criar novas soluções? É sobre isso, é sobre essa potência, é sobre essa combinação. Deep Tech e transformações vão acontecer através de nós, desde que nós estejamos olhando e estejamos estejamos centrados na pessoa. Aí sim a transformação vai acontecer. Eu quis trazer essa provocação para vocês, onde cada vez mais a gente vai ter a conexão entre tecnologias e pessoas e ver grandes transformações acontecendo durante os próximos anos. Como eu disse, o que a gente fala de AI hoje, daqui a 3 anos a gente vai falar de biotecnologia. Daqui a pouco a gente está falando de computação quântica. E cada vez mais as deep techs estão se encontrando e criando grandes transformações. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Agora é o espaço para a gente bater papo. Tem? Eu uso esse microfone ou... Chega lá, Vem aqui perto, vai lá. Boa, gostei. Teu nome? Matheus. Matheus, vai lá. Queria perguntar as profissões que estão ameaçadas, né, pela IA. A minha e a sua. Todas. Esse é um ponto importante, Matheus. Quando a gente olha para essa combinação das profissões, a gente tem que entender que as coisas estão mudando. Então, quando o pessoal fala assim, Diego, a IA vai acabar com algumas profissões? Vamos ser práticos, gente? Vamos ser real com todo mundo? Vai. A gente viveu isso na Revolução Industrial. Está mudando a forma de trabalho. É natural. O que a gente tem que fazer como compromisso de sociedade é letramento, ensinar as pessoas a usar a inteligência artificial e o Deep Tech, mas, ao mesmo tempo, se preparar para uma jornada constante e de mutações, de grandes transformações. Hoje eu trabalho com tecnologia, mas através de outras competências, eu consigo orquestrar novas soluções e novas tecnologias. Eu consigo combinar a biotecnologia com a ciência profunda, com a inteligência artificial e criar novas possibilidades e novas realidades. Então, Matheus, é a pergunta de milhões, todo mundo quer saber. O que a gente tem que fazer é estar preparado para orquestrar esse momento e, principalmente, testar todas as tecnologias. E esse encontro de tecnologias vai fazer com que a gente seja transformado. Em 2030, a gente vai ter que ser fluente em Deep Tech, em AI, em outras coisas. Beleza? Não te dei a resposta de 1 milhão, mas te fiz uma provocação. Continua estudando. Continua estudando. N possibilidades. Boa, mais alguma pergunta? Fechado, tranquilo? Turma da produção, alguém com pergunta online? Não? Pessoal, muito obrigado. Vou falar rapidinho. Nós somos, de novo, né, uma empresa de tecnologia e um hub de inovação
focado em tecnologia profunda. Nós ficamos em Brasília e também em São Paulo. Inclusive, em Brasília, nós estamos aqui dentro do Mané Garrincha, né? Nós temos um espaço aqui dentro do Mané. E a nossa provocação é justamente trazer esse tipo de pensamento. O que vai acontecer quando as tecnologias profundas, né, o Deep Tech se encontrar, e como que a gente consegue, como sociedade, preparar a população para esse momento. Vamos usar a tecnologia a nosso favor para potencializar as capacidades humanas. Muito obrigado, aproveitem a Campus Party, façam muitas conexões, e eu quero deixar um desafio para quem está aqui. Se você vai ficar o tempo todo aqui no evento, você tem uma meta, você tem uma missão. Pelo menos conhecer 5 pessoas diferentes. Só 5. Porque tecnologia é sobre pessoas, é sobre diversidade, é sobre combinar conhecimentos. Se você está aqui dentro e está só com o seu grupinho, já está errado. Sai do seu grupo, conheça outras pessoas, que pode ter certeza que conexões geram negócios e geram novas possibilidades. Muito obrigado, até mais.